Tá ligado aquele cara que tem que bater meta no final do ano de produção de conteúdo para entregar mais? Enfim, nós temos nossa meta para bater, os nossos 100.000 até o final do ano, que eu preciso ir no Brasil buscar a plaquinha. Então, nesse domingo, produção em massa de conteúdo, cara. São 4 vídeos, tá? Porto e Thiago Silva, Barcelona e o seu jogo contra o Villarreal. Agora aqui você confere o Baião da Massa e depois ainda tem Corinthians. Então, se isso não merece o seu like, não merece o seu comentário, não merece a sua inscrição, eu não sei o que mais vai merecer. Vamos lá. O Bayern de Munique enfrentou o Heidenheim, 15ª rodada do campeonato alemão. O Heidenheim é uma equipe frágil, está brigando na parte de baixo da tabela. Já era expectável uma vitória, mesmo fora de casa. Aliás, como o Niko Kovac, técnico do Borussia Dortmund, disse, né, nessa temporada é brigar pelo segundo lugar, porque o Bayern de Munique está imparável. E mesmo na segunda marcha, e foi bem na segunda marcha, porque o Bayern tem feito gestão de esforço, sim, nessa reta final de 2025, mesmo na segunda marcha, o time conseguiu atropelar o Heidenheim, né? E quando parece que engatava um pouco mais, forçava um pouco mais, chegava ao gol e conseguiu enfiar 4-0, manteve a média de gols da temporada, que é absolutamente incrível, né? E eu queria falar mais do que do jogo aqui, a gente vai entrar em alguns pormenores, é verdade, mas mais do que do jogo, falar sobre isso. O Bayern de Munique termina o ano de 2025 muito, muito forte no quesito ofensivo, tá? Quesada, mas a Bundesliga ela infla os números, não dá para comparar com outras. Quesada, isso, aquilo. Cara, não tem essa conversa porque eu tô comparando com o próprio Bayern da temporada passada ou de outras temporadas, tá? E aí, se a gente olha os números do Bayern nessa atual temporada, são 85 gols marcados em 25 jogos. A média de quase 4 por partida, 3,9 quebradinha. Na Bundesliga, nós estamos falando de 15 jogos e 55 gols marcados. Ou seja, o Bayern é demoníaco, perdão a palavra, nessa temporada. E aí a gente olha pro trio ofensivo do Bayern de Munique, do Bayern de Munique, pode ser um bom nome, né? Bayern demoníaco. A gente olha pro trio ofensivo e, cara, é o melhor trio ofensivo da Europa. Não tem para Paris Saint-Germain no momento da temporada, tá? Não tem para Paris Saint-Germain, não tem para Barcelona, não tem para Real Madrid, para Arsenal, para Manchester City. Cara, a gente vê os números e fica claro isso. Eu separei aqui números individuais do Luiz Dias, do Harry Kane e do Olise. E esses três estão entrosadíssimos, assim. E parece que complementam muito uns aos outros, sabe? O Luiz Dias é um cara muito agressivo, né? Na condução de bola, muito vertical, sempre indo para cima, sem medo, enfim, futebol alegre colombiano, mas ao mesmo tempo objetivo, né? Consegue também ajudar muito na recomposição defensiva, na marcação, isso tem ajudado bastante. O Harry Kane, um maestro, jogando de 9, jogando de 10, jogando de 8, articulando a jogada, segurando o jogo, acelerando, controlando tempos em um espaço de entrelinhas, né? Que é muito complexo você controlar. E do outro lado, um Olise, que é uma espécie de futebol de rua, né? O cara que vai para cima num contra um, consegue dar assistências, consegue fazer gols bonitos, né? Corta para a esquerda ao estilo Robin e bate muito bem no gol. Então, assim, os números, eles mostram um pouquinho do que a gente já vê dentro de campo, né? E aí eu tô aqui com os números do Luiz Dias, pelo Bayern de Munique só, não tô contando seleção colombiana. 21 jogos, 13 gols e 7 assistências, ou seja, 20 participações em gols tem o Luiz Dias. O Harry Kane, aí é um absurdo, né? São 35 gols em 30 jogos na temporada pelo Bayern de Munique, tá? Só 25 jogos, 30 gols, 3 assistências, ou seja, 33 participações. E o Olise tem, em 25 jogos, 10 gols marcados e 10 assistências. É um ataque que funciona, é um ataque que atropela, é um ataque que machuca qualquer adversário, né? E aí você vai falar, pô, mas contra o Arsenal não funcionou, o Luiz Dias não estava lá, né? O tridente do Bayern de Munique não estava completo. Mas a verdade é que o Bayern ainda tem alguns jogadores que estão no departamento médico, por exemplo, o Kimmich
tá fora com problema de tornozelo, tem sido um dos principais jogadores na temporada, não jogou contra o Heidenheim. O Davis está voltando agora, o Musiala ainda vai voltar, o Neuer tá no departamento médico, o Urbig tá indo muito bem, é verdade, fez uma boa partida novamente, bem seguro, né? Inclusive com o jogo com os pés. E do outro lado, o Leimer, que vinha fazendo uma grande temporada, quando não de lateral esquerdo, que aí eu não sou tão fã, mas também fora. Então o Bayern ainda tem grandes novidades para 2026, né? Especialmente com o retorno do Davis e com o retorno do Musiala, e ter achado esse moleque, o Leonard Kohl, para fazer a meiuca ali. Parênteses sobre o Kohl, eu não tinha visto um jogo ruim do Kohl até hoje. Foi, acho que, o primeiro jogo ruim do Leonard que eu vi na temporada. Ele sai chateado. Ele tava com muito frio. Tem uma câmera que pega ele no início do segundo tempo, batendo o queixo, sabe? Lá ele. Ele tava com muito frio e não foi bem. Não foi bem não só por isso, mas enfim, o jogo não estava encaixando, os dribles não estavam encaixando, os passes não estavam encaixando. O Heidenheim também fazia um funil de marcação na entrada da área e não foi o jogo para ele. E sai para a entrada do Sérgio Gnabry, que entrou dando mais velocidade, mais arranque, mais força, mas ao mesmo tempo também errando algumas coisas básicas. Mas não entrou mal o Gnabry, sabe? Entrou bem. O Bayern fez 1-0 no set piece, né? Batendo escanteio, o Olise colocou no salseiro e o Stanisic estava lá depois de uma bagunça para completar. Depois fez um outro gol no cruzamento, outra bagunça, outro salseiro, o Olise estava lá para completar. O gol do Luiz Dias só sai no segundo tempo, 3-0. Até aí estava 2-0 até então. E depois o gol mais bonito da noite, o Harry Kane, no finalzinho, no apagar das luzes, uma trama muito bem feita, acho que foi o Gnabry com o Luiz Dias, toca e me voe, bola vai para o Harry Kane, ele ainda corta o zagueiro e bate, finaliza e faz o 4-0. Harry Kane, que foi eleito pela Kicker a personalidade do ano na Alemanha, né? Personalidade esportiva, e eu também concordo. Acho que o Bayern de Munique não jogou tudo que podia contra o Heidenheim, tem feito essa gestão, tem feito essa gestão de propósito e tem feito essa gestão também por uma estafa mental que eu acho que essa pausa vai ajudar bastante. Dá para ver que os jogadores estão precisando muito dessa parada. E o Bayern termina o ano de 2025 voando, tá? Alguns acidentes no meio do caminho, mas é um time que na temporada perdeu só um jogo, tá invicto na Bundesliga, perdeu só um jogo para o Arsenal e tem uma projeção absurda para 2026. Eu acho que quando voltar o Musiala, muito provavelmente nós teremos um quarteto, um quadrado mágico ao invés de um trio. Luiz Dias, Musiala, Olise e Harry Kane. E aí vai ser duro segurar. Se esses caras estiverem bem fisicamente, entrosados, com o Kimmich municiando atrás, e de repente, ou o Pavilovic, ou Goretzka, né, os caras, enfim, esses vão ter que estar bem. Com o Davis voltando na esquerda, a tendência, com o Kompany, com o grupo que tem nas mãos, é que o Bayern de Munique voe ainda mais em 2026. A Bundesliga, muito provavelmente, né, já tem 9 pontos de diferença, tá? 41-32 para o Borussia Dortmund. Muito provavelmente já era e vai ganhar em fevereiro. Vai ganhar em fevereiro ou março. E aí vai sobrar tempo para pensar, programar, calcular cada passo milimetricamente dentro da Liga dos Campeões, que é a grande prioridade para o Bayern de Munique nessa temporada, porque realmente ficou muito desigual a Bundesliga. Não é sempre assim. Mas nos últimos anos é sempre o Bayern, teve aí o Bayer Leverkusen, mas é sempre Bayern. Mas esse desnível de performance, quem acompanha a Bundesliga sabe que não é sempre assim. É porque o Bayern está numa rotação diferente. Belo time que o Kompany montou. É isso aí, meus caros. Um abraço para vocês. Falaremos do Baião mais vezes ou no Gelada com Quesada ou em outras oportunidades. Agora é férias para os caras. Vamos ver onde é que eles vão fazer a intertemporada. Geralmente ou é no sul da Espanha ou é aqui em Portugal. Mas de fato teremos menos Bayern de Munique nessa reta final do ano porque os caras pararam de jogar. Um beijo para todo mundo. Vamos que vamos.